Olá, eu sou o pastor Arlênio Machado e essa é a classe Propósitos. Seja muito bem-vindo. Nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida. Nosso assunto de hoje é: não desperdice sua vida. Abram, por favor, seus cadernos nesse capítulo, peguem seus esboços e vamos caminhar juntos. Certa vez eu li num adesivo que dizia o seguinte: a vida é muito preciosa para ser desperdiçada. Como evitar o desperdício da sua vida? Como você faz isso? Bem, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, os versículos 15 a 17, o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Notem, vocês podem até circular a palavra cuidado. Está escrito: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Qual é o oposto de tomar cuidado? É ser descuidado. Então o texto está dizendo: não sejam descuidados. Literalmente no grego a gente chega às palavras: não tropecem pela vida, não passem por cima dela, pensem um pouco, entendam para o que estão aqui, entendam qual é o propósito da sua vida. Ainda nós lemos no texto dizendo: aproveitando ao máximo cada oportunidade, sejam sábios. Continua dizendo: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Agora sejam honestos. Quantos nessa classe poderiam dizer que gostariam de saber o que Deus quer fazer com a sua vida? Quantos de vocês gostariam de saber isso? Acho que a maioria, na verdade eu penso que todos gostariam de saber o que Deus quer que eu faça com a minha vida. Bem, a partir de hoje nós vamos estudar intensamente, durante as próximas semanas, o que Deus quer que você faça com a sua vida, o que Deus quer que eu faça com a minha vida. Nós lemos: não sejam insensatos, sejam sábios, entendam o que Deus quer fazer com suas vidas. Então, durante os próximos dias, nós vamos dar uma olhada nos 5 propósitos que Deus teve ao criar você. Isso vai ser uma caminhada e tanto, mas hoje eu quero desafiar você, hoje eu quero preparar o seu coração, e para isso eu quero que a gente pense por um segundo sobre 3 questões importantes da vida. Se você pudesse resumir a sua vida, essas seriam as 3 questões mais importantes. Vamos direto à primeira. A primeira questão é essa: o que Deus quer da minha vida? É uma questão importante. O que isso quer dizer? O que essa pergunta significa? Por que eu deveria fazer essa pergunta? Vamos ver isso hoje. Primeiramente, o que Deus quer de você? Bem, lendo a Bíblia toda, nós podemos resumir o conteúdo da Bíblia em algumas palavras apenas. Deus quer sua vida toda. Não há um versículo em toda a Bíblia, nenhum, que diga que você pode ser cristão e continuar vivendo como antigamente. Não existe um versículo sequer. Deus quer a sua vida toda. Ele não quer apenas 10%, Ele não quer apenas 50%. Deus não quer 99% da sua vida, Ele quer toda a sua vida. Muito bem, Deus deixa isso muito claro, não há mistério algum aqui. Romanos 6, o versículo 13 diz assim: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Circulem as palavras: entreguem-se completamente a Deus. Isto é, oferecer você completamente, se render completamente. C.S. Lewis disse uma vez: a única coisa que o cristianismo não pode ser é moderadamente importante, mais ou menos importante. Se Deus é verdadeiro, então Ele merece tudo de você, tudo de mim.
Se não é verdadeiro, você não deveria nem estar nessa classe ou nessa igreja. A única coisa que o cristianismo não pode ser é mais ou menos importante. Ou ele é tudo ou nada, ou é verdadeiro e isso vai determinar o que você vai fazer com o restante da sua vida, ou você deve largar isso para lá e fazer só o que tem vontade de fazer. Ainda existem pessoas tentando ficar em cima do muro e elas dizem assim: bem, eu não sei o que Deus quer que eu faça da minha vida. Então veja o próximo versículo, Deuteronômio 10, o versículo 12. Escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração, com toda a alma. Você percebe novamente todo o seu ser. Muitas pessoas tentam ficar em cima do muro e elas dizem: bem, eu vou servir a Deus no meu tempo livre, eu vou servir a Deus nos feriados, eu vou servir a Deus nos finais de semana. É como se tivesse um bolo, aí eu tenho uma fatia e essa fatia é a minha vida social, e a outra fatia é a minha carreira profissional, e a outra fatia é a minha vida conjugal. Você sabe como é isso? Eu tenho a minha vida familiar, eu tenho a minha aposentadoria, aqui está a minha vida espiritual, como se a sua vida espiritual fosse uma fatia de bolo. Está errado. O bolo todo é de Deus. Ele quer que o bolo todo esteja sob o controle dele. Não quer ser classificado como mais uma fatia ou mais um arquivo, como você dizendo: sabe, Senhor, eu vou lhe dar 10% da minha vida. Não, não. Deus quer tudo, todo o seu ser. Bem, existe um mito que diz que você tem a capacidade para fazer tudo, pode ter tudo, mas você não pode. Você tem que entregar tudo a Deus. Veja o próximo versículo, ele diz assim, Mateus 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quero que vocês sublinhem: não podem, não podem. Não está escrito que vocês não devem servir a Deus e ao dinheiro. Está escrito: não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na Bíblia diz que é impossível. Do que Deus está falando aqui? Ele está dizendo que é impossível ter duas prioridades número um na sua vida. Você entende isso? Ele está dizendo isso. Não há como ter duas prioridades número um. Você sempre vai ter algo que é o número um, e o restante vai ser o número 2, número 3, número 4, número 5. Você entende? Você só pode ter uma prioridade número um. Há muitas coisas além do dinheiro que podem certamente empurrar Deus para fora do primeiro lugar da sua vida. O trabalho pode tirar Deus do primeiro lugar. Os jogos, os esportes, os hobbies, o lazer podem tirar Deus do primeiro lugar na sua vida. O namoro pode tirar Deus do primeiro lugar na sua vida. Até a sua família pode tirar Deus do primeiro lugar da sua vida. E Ele está dizendo que você não pode servir a Deus e mais alguma coisa ao mesmo tempo. Ele diz: eu quero tudo, eu quero controlar a sua vida totalmente, porque a verdadeira questão aqui é o que vai ocupar o primeiro lugar em você. Essa é a verdadeira questão. Trata-se do que vai ser o seu primeiro alvo. Você vai ganhar dinheiro? Ou o primeiro alvo na sua vida é a sua família? O primeiro objetivo de sua vida é a sua aposentadoria? O primeiro alvo da sua vida é manter uma boa saúde? Veja bem, eu estou falando de coisas que são boas, de fato foram criadas por Deus. Deus não tem nada contra essas coisas, por favor, entenda isso, exceto que elas sejam o primeiro lugar. Você entende? Seja lá o que for que ocupe o primeiro lugar na sua vida, isso é o seu Deus. É disso que se trata.
No momento que você tiver uma coisa ocupando o primeiro lugar na sua vida, que não seja Deus, isso se torna um ídolo. E Deus diz, isso está errado. Ele diz, eu quero ser o número 1 em sua vida, antes de todas as coisas. E eu vou colocar todas as coisas na perspectiva correta. É assim. Uma vez Jesus estava andando pelas ruas de Jerusalém e disse a um homem que estava ao seu lado, siga-me. O rapaz disse em Lucas capítulo 9, versículo 59, tudo bem, eu vou segui-lo, mas Senhor, deixe-me primeiro cuidar dos meus negócios, de minhas responsabilidades. Vejam essa pequena expressão, Senhor, deixe-me primeiro. É uma contradição. Você não pode dizer, Senhor, e primeiro eu. Você está entendendo? Não combina. Se você está dizendo primeiro eu, então ele não vai ser o seu Senhor. Ele não está no comando, ele não é o número 1. Portanto, você tem que decidir quem vai ser o Senhor da sua vida, você ou Deus. Como vai ser? Deus primeiro ou primeiro eu? Essa é uma boa pergunta. Aliás, eu quero lhe fazer uma pergunta pessoal. Em que área você está dizendo para Deus primeiro eu? Você sabe mesmo o que os cristãos fazem? Eles fazem isso. Em que área você está dizendo, Deus, eu vou viver para o Senhor, mas deixe-me primeiro encontrar alguém para casar. Eu vou viver para o Senhor, mas deixe-me primeiro terminar os meus estudos. Deus, eu vou te servir realmente, mas espere primeiro eu casar os meus filhos. Deus, eu vou arder em chamas por ti, mas eu vou fazer de tudo para te servir, mas primeiro deixe-me conquistar a minha independência financeira. Deixa eu curtir um pouco mais a minha juventude. Deixe-me primeiro construir a minha carreira, primeiro a faculdade dos meus filhos. E Deus diz, se eu não for o primeiro, nada vai estar na perspectiva correta. Olha, deixe-me lhe contar um segredo, aqui comigo, um segredo. Se você colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele cuidaria de tudo mais por você. É isso mesmo. Veja o próximo versículo que diz, Provérbios 3, o versículo 6. Lembrem-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Você quer ser bem-sucedido? A Bíblia diz, bem aqui, em tudo o que você fizer, lembre-se de Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Ele vai coroar os seus esforços, e Ele vai te dar sucesso. Então a primeira questão da vida é, o que Deus quer? Ele quer você em sua totalidade. O que Deus quer? Bem, Ele quer todo o seu ser, não apenas uma parte do seu ser, Ele quer você completamente. Segunda questão, vamos a ela. O que é preciso? Ou o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para não desperdiçar a sua vida? O que é preciso para eu ser tudo o que Deus quer que eu seja? O que é preciso para eu desenvolver todo o meu potencial? Bem, eu vou lhes dizer em apenas uma palavra. Pode ser que alguns de vocês não gostem do que vão ouvir. É uma palavra muito impopular. Nós nos encolhemos de medo quando a gente ouve essa palavra. Realmente alguns não gostam dela, mas é a palavra disciplina. Disciplina. Você não pode ser um discípulo sem disciplina. As duas palavras andam juntas, discípulo e disciplina. Você não pode ser um discípulo de Jesus sem disciplina. Provérbios 10, 17, quem acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida. O que quer dizer disciplina? Em poucas palavras, disciplina é gratificação adiada. Gratificação adiada. Isso é disciplina.
gratificação adiada. Disciplina é fazer uma coisa que é difícil agora, a fim de desfrutar os benefícios mais tarde. Alguns de vocês não precisam dessa definição, porque alguns de vocês são incrivelmente disciplinados. Alguns são muito disciplinados no seu trabalho, muito disciplinados na sua carreira profissional. Alguns de vocês planejam o seu dia inteiro, e então andam no horário, são conscienciosos em seus hábitos de trabalho, são comprometidos, ok. Outros são muito disciplinados com o cuidado do corpo, com a saúde, nunca faltam à academia, faz parte da sua rotina, da sua agenda. Outros não perdem o horário da sua novela favorita ou do seu telejornal favorito. Enfim, você é disciplinado em muitas áreas e em outras não. Você sabe no que você é disciplinado? Em que áreas você quer ser disciplinado? Você faz o que você considera mais importante. É aí que você tem que ser disciplinado. Você deve fazer o que é mais importante. Que tal se você fosse tão disciplinado com a sua hora devocional, quanto você é com a disciplina de nunca perder uma refeição? Você é disciplinado com suas refeições, porque você toma todo dia café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e por aí vai. Então que tal se você fosse tão disciplinado com a sua hora com Deus, quanto você é disciplinado com as suas refeições? Que tal se você fosse tão disciplinado em servir aos outros, quanto você é disciplinado em ir e voltar do trabalho todos os dias? E se você fosse tão disciplinado com a frequência à igreja, quanto você é disciplinado em acompanhar a sua série de filmes preferida? Sabe, existe outra palavra para disciplina. Gostamos um pouco mais desta. Por isso você pode usá-la. É a palavra hábito. Os hábitos são simplesmente disciplinas, e você é o resumo de todos os seus hábitos. Diga-me o que você faz habitualmente e eu vou lhe dizer qual é o seu caráter. Você está entendendo? Se você habitualmente fala a verdade, você tem integridade. Se habitualmente você é fiel à sua esposa, então você é uma pessoa fiel. Trata-se do que você faz seguidamente, repetidamente, sem nem ao menos pensar nisso. Se é um hábito, é parte da sua vida, e sua vida está projetada, moldada, controlada, formada pelos hábitos. Se você deseja mudar a sua vida, tudo o que você tem que mudar são os seus hábitos. Veja bem, um dos maiores alvos dessa classe, a classe propósitos, é ajudá-lo a desenvolver novos hábitos espirituais. Esse é o propósito dessa classe propósitos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Para progredir na vida cristã, façam sempre exercícios espirituais. Então ele está dizendo que através de exercícios, nós podemos manter a boa forma espiritual. Da mesma maneira que nós nos exercitamos para manter a forma física, a gente pode se exercitar para manter a forma espiritual. E eu quero falar de dois exercícios. Um é o que eu chamo da disciplina do deixar para lá. Significa que você deve deixar coisas, porque você não consegue adicionar outras a uma agenda já tão carregada, se você não abandonar algumas coisas. Hebreus 12, o versículo 1, diz assim: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu quero que você sublinhe duas palavras: peso e pecado. Essas são as duas coisas que podem limitar o potencial da sua vida. São duas coisas que fazem com que você desperdice a sua vida. Ele diz: você tem que abandonar, você tem que se desvencilhar, se desembaraçar dessas coisas. Uma delas é o pecado, a outra é pesos. Agora, você sabe o que é pecado? Quebrar um mandamento de Deus. Mas e peso? O que é peso?
Ele diz que a gente tem que se desembaraçar de todo o peso e do pecado. Pecado você sabe o que é, mas e peso? Bem, um peso é algo que necessariamente não é errado, apenas não é necessário. Já pensou nisso? Você tem que se desembaraçar, se desvencilhar, abandonar alguns pesos. E alguns pesos não são necessariamente coisas erradas, elas são apenas desnecessárias. Algumas coisas na sua vida que são desnecessárias, não necessariamente erradas, são apenas não necessárias. Um peso pode ser esse tipo de coisa, pode ser um relacionamento, pode ser uma expectativa, pode ser uma atividade, pode ser uma recordação que você recusa abandonar, você entende? Um medo, pode ser um emprego. Há centenas, milhares de diferentes tipos de peso na nossa vida. A Bíblia diz, para crescer, você precisa aprender a dizer não para o pecado e não para alguns pesos. Você não pode dizer sim para tudo, você tem que dizer não para algumas coisas. Você tem que dizer não até para coisas boas, para poder ter tempo de fazer coisas melhores. Entende? Tem que dizer não para as coisas que não são tão más. De fato, chegam a ser até coisas boas, mas você as recusa porque você está buscando coisas melhores. E porque você não pode ter tudo, e você não pode ser tudo. Mas se você levar a sério o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida, sobre o que nós vamos falar nessas próximas semanas, você precisa abrir espaço para Deus na sua vida. Se você vai dar espaço para Deus na sua vida, você vai ter que fazer alguns cortes. Vai ter que dizer alguns nãos, algumas coisas boas, não para o pecado, não para alguns pesos, e algumas coisas boas terão que sair. Há algumas coisas que você pode precisar acrescentar à sua vida, há outras que você deve tirar porque não merecem ser realizadas, não são ruins, apenas há outras mais importantes que devem ser feitas se você quer crescer espiritualmente. Talvez você precise tirar 1 hora de TV por semana, todos os dias. Isso pode significar a morte para algumas pessoas, eu sei. Talvez você possa ir para casa para assistir o Jornal Nacional, ou ir para aquela reunião de célula e fazer amigos. Você entende? É uma escolha. Eu não sei o que você vai preferir. Você precisa dizer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer novas amizades que me edificam, ou eu vou para casa assistir o capítulo novo da série que foi lançada? Talvez você precise dormir 15 minutos mais cedo para acordar 15 minutos mais cedo para fazer seu momento devocional com Deus. Você simplesmente não pode continuar acrescentando coisas novas à sua vida, à sua agenda. Para alguns, talvez isso até pareça heresia, mas talvez vocês precisem cortar exercícios físicos durante esse tempo de exercícios espirituais. Talvez porque um dia o seu corpo vai decair de qualquer maneira e a morte vai chegar, mas o seu espírito vai durar para sempre. Há um custo a ser pago quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa agenda, mas a recompensa é enorme. Veja só, você vai viver em média 25.550 dias, em média. Isso é a média de vida das pessoas. Então, se a gente somar esses dias que nós temos pela frente na classe propósito, são 40 dias para descobrir o que Deus quer fazer com os outros restantes dos seus dias. Será que vale a pena? Será que é sábio separar esses 40 dias? Eu acho que sim. Eu acho que isso é mostrar sabedoria. Você se distrai com tarefas, mas até onde eu sei, nem toda tarefa tem o mesmo valor ou a mesma importância. O melhor uso da sua vida é investir naquilo que vai durar para sempre. Pense nisso.
Mesmo que você seja convidado para ir até o palácio do presidente, seu relacionamento com Deus é mais importante. Mesmo que você seja convidado para visitar ou ter uma refeição lá em Brasília, com o presidente, seja qual for a sua ideologia, Deus é mais importante. Sabe por que eu gosto disso? Porque mostra que existe uma escolha. Você pode dizer, pastor, não dá para fazer tudo. Você está certo, não dá para fazer tudo. Mas eu quero lhe contar um segredo. Nem tudo está perdido. Você não precisa fazer tudo. Isso é um grande segredo. Você diz, nem tudo pode ser feito. E eu lhe revelo esse segredo. Você não precisa fazer tudo. Ninguém está apontando uma arma para a sua cabeça e dizendo que você precisa fazer tudo. Deus não espera que você faça tudo. Deus não espera que você dê conta de tudo. Então você tem o tempo. Você tem o tempo para crescer espiritualmente. A questão é, você quer encontrar esse tempo? Você quer fazer esse tempo? Você quer fazer essa escolha? Eu sei que alguns de vocês estão pensando, pastor, eu concordo com tudo isso, é que apenas eu não sou uma pessoa disciplinada. Então aqui mesmo e agora nós vamos fazer uma pequena confissão. Quantos de vocês têm coragem de admitir, na verdade eu não sou uma pessoa disciplinada? Quantos de vocês podem admitir isso? Eu vou levantar a minha mão primeiro. E quantos me seguem nesse gesto? Alguém quer me acompanhar? Você entende? Nós somos um bando de indisciplinados em recuperação. Eu, por natureza, não sou uma pessoa disciplinada. Você já tentou escrever um texto quando você não é disciplinado? É difícil demais. Isso significa encontrar a força de vontade, o caráter, a dependência da graça de Deus para começar e terminar o texto. Então eu não sou uma pessoa disciplinada, mas não se preocupem, Deus vai ajudar vocês. Veja o próximo versículo, Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O querer e o realizar. Deus lhe dá o desejo e depois Ele lhe dá a força de vontade. O que eu estou dizendo aqui? Se você levar a sério e fizer a escolha dizendo, Deus, nessas próximas semanas, há algumas coisas que eu vou tirar da minha vida para criar o tempo necessário para novos hábitos, porque eu quero ser uma pessoa mais próxima de Ti, para que eu tenha poder para lhe dar tudo de mim, não apenas uma parte de mim, mas toda a minha vida, eu quero tirar algumas coisas, e eu escolho fazer isso. Se você fizer essa escolha, deixar algumas coisas em compasso de espera, para poder colocar Deus em primeiro lugar, para focalizar determinados pontos durante os próximos dias, Deus vai ajudá-lo. E você vai descobrir coisas incríveis vão começar a acontecer na sua vida. O que Deus quer? Ele quer a sua vida completa, todas as partes do seu ser. Isso é o que Deus quer. Agora, o que é preciso que eu faça? Eu vou dizer o que é preciso para você crescer. É preciso disciplina, disciplina, disciplina. Fazer agora o que é difícil para encontrar benefícios depois. Você não pode ser um discípulo sem disciplina. Terceira questão. Por que eu deveria fazer isso? O que Deus quer que eu faça, o que Deus quer de mim, o que é preciso que eu faça, e por que eu deveria fazer?
Por que eu devo me esforçar para crescer espiritualmente? Por que eu devo abandonar algumas coisas para criar tempo para Deus na minha vida? Para criar espaço para Deus em minha vida? Bem, há muitos benefícios, nós podemos passar o resto do nosso tempo só falando sobre eles. Benefícios imediatos na sua vida, agora, e benefícios futuros, eternos. Mas mesmo aqui na terra, eu posso lhe dar uma razão pela qual você deve fazer isso. A cruz. Por causa da cruz. Jesus se entregou completamente, Ele entregou completamente a vida dEle por você, e Ele espera que você se entregue a Ele em retribuição. Segundo aos Coríntios 5 diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou para a salvação deles. Ele morreu por todos, por cada um de nós. Jesus deu a vida dele por todos que estão aqui nessa classe. Alguns aqui já confiam nele, já reconhecem esse fato, ele é Senhor de suas vidas, desfrutam do seu perdão em suas vidas. Outros talvez tenham chegado até aqui e estejam ouvindo isso e se surpreendendo com tudo isso. Jesus morreu por você. Ele amou você tanto que morreu por você, para lhe oferecer perdão, paz, propósito, poder, tudo isso Ele quer oferecer a você. Ele morreu por nós, para que todos os que vivem aqui nesse mundo, vida normal, vida diária, vida de rotina, problemas, lutas, você tem tudo isso, eu tenho tudo isso. Cada um de nós, seja lá pelo que você esteja passando agora, Ele morreu por você, para que a gente não enfrente tudo na vida sozinho. Nós não precisamos viver sozinhos, nós podemos viver plenamente, plenamente. Como é ter uma vida plena? Você vive para Ele, você se esforça para viver para Ele, para quem morreu por nós. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Você vive para aquele que morreu por nós, porque Ele se importa conosco, mais do que nós mesmos nos importamos, mais do que nós pensamos ou imaginamos. E na profundidade do amor dEle, do cuidado dEle por nós, tem um propósito para a sua vida, que não se compara a nada do que possamos imaginar. Você não pode alcançar a realização na sua vida, ou a alegria que só Deus pode trazer a você, só Ele. É por isso que nós o servimos, é por isso que nessa igreja nós o adoramos, é por isso que nessa igreja nós estimulamos toda a gente a viver para Deus. Queridos, nós estamos apenas começando uma jornada, uma caminhada, e eu estou empolgado com isso. Nós não poderíamos celebrar nem um dia na nossa vida, se não fosse o fato de que Jesus escolheu deixar o céu para vir à terra e nos dar a sua vida. Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez porque nos amou. O fez porque quer que a gente desfrute dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Então, nesses momentos finais, eu quero que você pense no quanto é impressionante o fato de que Deus ama o mundo, mas Ele também ama você individualmente, bem aqui, bem agora, Ele ama você. E ao terminarmos, olhe para esse versículo, Romanos 12, o versículo 1, diz assim: portanto, meus irmãos e minhas irmãs, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Ouçam bem, isso custou a morte de Jesus por você, e vai custar a sua vida por Ele. Mas Ele merece, porque não haveria futuro se não fosse a cruz. Você não teria futuro, mas por causa da cruz, você vai viver para sempre. Então você lhe deve a sua vida eterna, você deve a Ele a sua vida eterna.
Eu não tenho dúvidas de que Deus já está trabalhando em nossas vidas, mesmo antes da gente começar esse primeiro encontro na classe Propósitos. Agora eu insisto com vocês, não percam o que vai acontecer nas próximas semanas. Se você não tem tempo, arranje, encontre. 2 aos Coríntios 6 diz assim: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Veja bem, uma única vida, uma vida só, passa bem rápido, e somente o que nós fazemos para Jesus Cristo vai permanecer. Nada mais importa, nada mais. Você já quis fazer parte de um milagre? Bem, aqui está diante de você a chance. O primeiro versículo que nós lemos, Efésios 5, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, em sua vida, Deus lhe deu a oportunidade de passar esses dias. Não deixe essa oportunidade passar. Não fique em cima do muro. Não fique olhando de fora do campo. Entre no campo. Venha jogar conosco. Venha caminhar conosco na classe Propósitos. Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Deus o abençoe. Muito obrigado por sua atenção.